Quando o mercado cai, é o momento que muitas pessoas acabam ficando desesperadas ao ver sua carteira perdendo valor, mesmo sabendo que isso possa ser algo momentâneo. Mas claro que são nos momentos de correções que apresentam-se as melhores oportunidades, os melhores momentos estratégicos para que os investidores aportem e aumentem suas exposições ali nos ativos. Nesse vídeo vocês vão ver aqui 5 criptomoedas que são interessantes já nesse mês de agosto, após algum tempo de correção e o Bitcoin chegando à casa dos seus 64 mil dólares. São criptomoedas mais consolidadas e que apresentam uma correção, um desconto bem interessante. Eu estou de olho nessas 5 criptomoedas e considerando aportes ao longo desse mês de agosto. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo, deixa o seu like e se inscreva no canal caso esteja chegando agora. É muito fácil ver o sentimento de muitas pessoas que estão nesse mercado e o sentimento basicamente tem acompanhado o gráfico. Quando o gráfico cai, quando o valor cai, o sentimento dessas pessoas também cai, vão para o lado negativo em relação ao que vai acontecer para o mercado. Mas eu já disse, mostrei aqui para vocês recentemente que, inclusive, uma das maiores altas que o mercado cripto teve, que foi essa de 2018, o Bitcoin corrigiu mais de 5 vezes com quedas de 30% ou algo próximo disso. Então ver quedas nesse patamar aqui para o Bitcoin é algo completamente normal. Já para as altcoins, quando isso acontece com o próprio Bitcoin, muitas acabam caindo ainda mais. Nós não sabemos o futuro próximo para o mercado, o que vai acontecer nos próximos dias e meses, mas a tendência para o longo prazo, é claro, continua sendo positiva. Mesmo que coisas como essas aqui aconteçam, tá? Por exemplo, muitos traders estão acreditando que o Bitcoin possa novamente atingir a casa de 55 mil dólares. Galera, não faz muito tempo que nós vimos aqui o próprio Bitcoin atingir essa casa de 55 mil dólares. Na verdade, isso faz menos de um mês, no início do mês passado. Então, é completamente saudável esse tipo de correção e são momentos de oportunidade, sim. Mas claro, se você for investir em criptomoedas, esse vídeo não é indicação de investimentos, você tem que ter em mente que é um investimento para médio a longo prazo, que você não pode colocar um dinheiro que você precisa sacar no final do ano ou algo do tipo, porque não tem como prever as movimentações, principalmente de curto prazo do mercado. Agora, se você está olhando para um longo prazo, para um médio a longo prazo e quer especular também em altcoins, que tenham sim os seus riscos, as altcoins são muito mais arriscadas, mas que também entregam um potencial interessante, vamos aqui a essas 5, começando por uma que eu gosto muito, já falei aqui no canal, que é a Pendle. Se a gente olha só que curioso, no último mês a Pendle teve uma queda de 30%, tá? Essa queda, mesmo com o Bitcoin no último mês teve algo em torno aí de 3%, mas a Pendle tendo uma queda, tendo uma desconexão ali com o preço do próprio Bitcoin. Muitas pessoas podem enxergar isso aqui de maneira negativa, mas eu olho como uma oportunidade porque continua sendo um ativo incrível e com um valor de mercado interessante que dá um espaço ainda de crescimento, tá? A Pendle hoje ela nem sequer ocupa a posição das 100 maiores criptomoedas do mercado. Então é uma criptomoeda relativamente pequena. Com isso traz alguns riscos maiores, tá? Mas também traz possibilidades de assimetria, isso é, uma movimentação gráfica maior justamente por esse valor menor que ela tem aqui, tá? Essa facilidade de movimentação, apenas 500 milhões de valor de mercado. A Pendle é um protocolo voltado principalmente para algo que deve crescer ainda muito no mercado, que é o yield, né? Os rendimentos. Uma das coisas que tem chamado muita atenção para o mercado cripto, né? Principalmente de investidores tradicionais que estão migrando para o mercado cripto, é justamente a possibilidade de rendimentos que nós temos. Inclusive aqui ela oferece possibilidades de rendimento fixo também, uma previsibilidade que antes era muito difícil de acontecer nesse mercado. Aqui, através da tokenização de rendimentos, a Pendle também se integra de alguma forma numa categoria, numa narrativa que eu gosto muito e já disse para vocês que é a de RWA. Então acaba sendo um potencial muito grande. Quanto a corretoras, ela já está, por exemplo, na Binance, que é a maior corretora do mundo, e nas maiores, nas outras maiores aqui. Então tem um portfólio, um mercado para investidores aqui muito interessante. Falando em RWA, que é esse setor de tokenização de ativos do mundo real,
Não quero ser repetitivo aqui, mas já disse algumas vezes no canal, né, que o próprio CEO da BlackRock, maior gestora de fundos e ativos, acredita que essa é a próxima caminhada para o mercado cripto. E a gente tem como principal criptomoeda desse setor, inclusive a própria BlackRock investe na Ondo, tá? Essa criptomoeda aqui é voltada para tokenização de ativos do mundo real. Ela que já no último ano entregou uma valorização de mais de 434%. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente fala de RWA desde o final do ano passado, antes disso virar uma narrativa, antes disso virar um hype dentro do mercado. Inclusive, eu já trouxe algumas pesquisas aqui para vocês que mostram que o setor de RWA promete ser um setor trilionário, tá? Por quê? Porque você pode basicamente tokenizar todos os ativos existenciais. Exemplo, música é um ativo que já está sendo tokenizado. Tem um protocolo também que é só sobre isso e a Ondo aqui, ela de maneira geral abrange todos os aspectos e é a principal moeda desse setor que pode ser um dos principais do mercado cripto. Por isso a Ondo, inclusive, se a gente olha no último mês, um desconto de 25%, uma queda bem interessante e é um ativo que está na minha lista de aportes aqui para o mês de agosto. Isso não quer dizer que eu vou pegar todo o meu capital e sair comprando essas 5, por exemplo, e nem que você deva fazer isso, tá? Analise os ativos e tenha paciência até mesmo para os aportes ao longo do ano. Como eu mostrei para vocês, alguns analistas acreditam que o Bitcoin possa chegar a 55 mil. Então, de repente, aportes parciais, aquela estratégia, boa e velha estratégia de fazendo aportes com o passar do tempo, pequenos aportes, pode ser interessante para você conseguir também comprar agora, que está interessante, mas também se cair você ainda tem uma reserva para isso. O mês está começando agora, se você é daqueles que destinam uma parte do seu capital para investimento, use essa estratégia que é muito boa. E pessoal, todas as criptomoedas dessa lista você pode encontrá-las na Coinex para você negociar. A propósito, aqui você encontra mais de 1000 criptoativos, sendo tokens, memes, moedas fundamentadas como as desse vídeo aqui e muito mais. Além desse fato, a Coinex lançou uma promoção aqui em comemoração às Olimpíadas que está acontecendo e você pode receber bonificações muito interessantes. Eu vou deixar o link dessa página aqui para vocês conferirem, são promoções que vão aqui acontecendo no mês de agosto, como você, por exemplo, convidar amigos aqui, como, por exemplo, você fazer depósitos, ou então esse presente de boas-vindas para iniciantes, você pode clicar em participar agora e cumprindo algumas tarefas, você pode receber aqui até 100 USDTs de cashback. Terceiro ativo da nossa lista, poucas pessoas falam sobre ele, eu vejo poucos canais, inclusive, aqui no Brasil, tá? Porque lá fora é muito falado e ela já se tornou uma das maiores criptos do mercado. Eu falei sobre a Caspa aqui no seu início, quando ela estava custando 4 centavos. É um ativo muito interessante e que volta àquela pegada mais old school, volta para o bom e velho sistema Proof of Work, só que com adaptações. A Caspa, ela também é uma rede, tá? Só que ela não é uma blockchain. Eles chegaram com uma inovação que nomearam aqui de Block DAG, com sistemas diferentes de validação, mas utilizando a segurança do Proof of Work, ou seja, um método de consenso utilizado pelo próprio Bitcoin. Muita gente já dava esse sistema como ultrapassado, mas através da Block DAG, que eu não vou entrar em detalhes aqui, eles conseguiram otimizar esse tipo de validação e com isso também trazer um protocolo de mais segurança e trazer uma velocidade interessante para transações aqui. E além disso, vem para a versão 2.0 da blockchain, que é a integração de contratos inteligentes, então eles atendem uma demanda muito bacana. No último mês, a Caspa, inclusive, valorizou 5% apenas, vamos dizer que lateralizou, se a gente pega no panorama geral. Acho um criptoativo muito interessante, vem crescendo pouco a pouco. A gente encontra ela já entre a 22ª, às vezes circundando aqui entre as 20 principais. Ainda tem espaço para crescimento, mas já está sendo consolidada no mercado e tem quase 5 bilhões de valor de mercado. Por algum motivo ainda não listou na Binance, por exemplo, então tem perspectivas aí de listagens que podem impulsionar o criptoativo, mas apesar de não estar aí nas principais top 3 corretoras do mundo, por exemplo, ela segue crescendo muito e sempre fica aquela expectativa. Se ela está crescendo apesar de não estar listada, imagina quando isso acontecer, se acontecer, é claro. Não tem como a gente não falar aqui sobre o Ethereum. O que aconteceu com o Ethereum? Os ETFs estão chegando com tudo, né?
algo que aconteceu meses atrás com o Bitcoin. E muitas pessoas acabaram até mesmo se frustrando, porque chegaram os ETFs e nada do Ethereum valorizar. Por que que isso não acontece? A gente tem um certo delay em relação aos ETFs, isso aconteceu no Bitcoin. Depois de tanto esperar e depois de sair os ETFs do Bitcoin, ele foi quedas, tá? E somente após alguns meses é que ele teve uma recuperação. Por quê? Acontece o choque de demanda. Os ETFs vão trazendo essa demanda com o passar do tempo. É isso que deve acontecer para o Ethereum. Então o Ethereum consegue que um grande feito é um protocolo já completamente estruturado, seguro, tá? Muitas pessoas não vão utilizar sua blockchain propriamente para transações, outras pessoas vão achar que ela está caro, mas o fato é que o Ethereum é que criou todo esse ecossistema de altcoins, de possibilidades dentro do mercado cripto, e ele vem se consolidando, vem se atualizando, mudança de validação, né, para o Proof of Stake, por exemplo, trazendo mais velocidade. Ainda muitas coisas estão sendo ajustadas, mas é uma altcoin, por exemplo, que muitos falam que em algum momento vai ultrapassá-la, e até hoje nada disso acontecer. No futuro até pode, mas a Ethereum vem se consolidando como a prata digital aqui, ao passo que o Bitcoin pode ser considerado talvez o ouro digital. Então ela vem trazendo esse ar de consolidação, de solidez, e trazendo uma vantagem que é a utilidade do seu protocolo. Já falei muito sobre Ethereum aqui no canal, e a questão é, nesse preço aqui a gente viu, por exemplo, o Bitcoin chegando ao seu último ATH, e muitas outras altcoins batendo, por exemplo, seu ATH, o Ethereum não conseguiu ainda, tá? Agora, com os ETFs e com as atualizações que vem sim acontecendo no seu protocolo, eu acredito que esse preço de 3.100 aqui é um preço extremamente interessante. Ethereum pode facilmente passar de 10 mil dólares, por exemplo. Aí muitas pessoas vão dizer, pô, mas se eu comprar 3 e chegar a 10, não é uma grande valorização? Claro que é. É que você está desconexo da realidade, esquece de olhar, fica nessas de, às vezes, meme coins que vão valorizar muito e muito, mas aqui a gente tem uma moeda muito mais sólida, que você pode aportar o seu capital, entre aspas, com mais segurança, tá? Isso aqui, olhar para uma valorização de 3 vezes, por exemplo, é algo muito significante. A gente nem sequer vê isso no mercado tradicional, onde, por exemplo, você tem ainda o risco de queda, e quando valoriza, você tem valorizações muito menores do que isso, e às vezes precisa esperar anos e décadas para chegar a 3 vezes de multiplicação no capital. Então, olhar dessa forma aqui, principalmente para uma exposição maior, hoje Ethereum é, sem sombra de dúvidas, a segunda maior exposição da minha carteira, atrás somente, claro, do Bitcoin, porque eu acredito nos seus fundamentos e acredito que, mesmo que não seja aquela valorização absurda, ele me traz uma segurança aqui maior para minha carteira, uma solidez e ainda um potencial de retorno interessante. Então Ethereum é outra que eu estou olhando aqui ao longo desse mês para novos aportes. Abaixo de 3 mil dólares, compra. Se realmente o Bitcoin chegasse aos 55, possivelmente o Ethereum chegue abaixo dos 3 mil dólares, e aí sim é um momento muito interessante. E para fechar, a última cripto aqui da nossa lista é a NIR Protocol, que vem também se desenvolvendo demais. É uma criptomoeda que está com integrações aí muito interessantes, atuando também na área de inteligência artificial, que é um setor que cresce demais. E quando a gente fala da NIR, a gente fala de uma das maiores blockchains do mercado cripto, tá? E é uma blockchain que principalmente é voltada aqui, além dessa questão de inteligência artificial, a uma estratégia que atrai muitos criadores aqui dentro do ecossistema, tá? Muitos desenvolvedores de projetos. Eles inclusive possuem aí ligações com a Alibaba, com até mesmo a Google. Tem eventos da Nvidia, que é inclusive uma das ações que vem mais crescendo no mundo, tá? E a NIR tem tido essas participações também com a Nvidia aqui, então é um projeto que está crescendo muito. Eu ainda vou trazer um vídeo específico explicando os fundamentos mais detalhados aqui do projeto para vocês, tá? Se você quiser um vídeo sobre a NIR, um vídeo mais detalhado, deixa aqui nos comentários. Mas sobre o preço da NIR, quando a gente olha no valor histórico, ela não é uma criptomoeda que surgiu ontem. Ela conseguiu seu ATH em 2022, que foi um ano lateral aí, ruim para as criptomoedas, chegando a casa de 19 dólares, hoje custa 4 a 5 dólares. Se a gente olha aqui no cenário recente, ela chegou a bater quase 8 dólares e está num recuo aqui abaixo de 5 dólares. É um preço que eu considero sim interessante, e por tudo isso, por ser um projeto extremamente grandioso e por estar com desconto, a gente olha aqui que ela passou por uma inércia, um hiato muito longo aqui
de lateralização após uma grande queda, se recuperou, inclusive seu projeto melhorou muito e agora ela tem tudo para retomar aqui e passar até mesmo seu ATH na casa dos $20, é claro, isso no médio a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, vou ficando por aqui, comente aqui abaixo se você tem alguma criptomoeda que você está de olho também agora nesse mês de agosto.